E eu quero, então, dar início a esse estudo da Palavra de Deus, porém, antes fazer uma reflexão, porque, na verdade, eu não tinha refletido bem num ponto específico da live que eu botei ali, o problema do julgamento por antecipação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer, né, uma associação de algum exemplo diário, vamos dizer assim. Depois nós vamos entrar na Palavra de Deus. Vamos dar início, então. Bom, eu coloquei, né, o problema do julgamento por antecipação. E eu estava aqui agora, sentada, fazendo essa meditação, e eu trazia à memória algumas situações. E pensando que realmente é complicado quando nós, como seres humanos, pensamos, né, muitas coisas, e é inevitável nós pensar. Por exemplo, assim, se alguém tem uma atitude, né, nós vamos ter uma visão daquela pessoa relacionada àquela atitude ali que ela teve, que ela praticou, ou até mesmo, vamos dizer assim, um julgamento por uma aparência, por exemplo. Né? Isso é um julgamento por antecipação. Por exemplo, assim, quem é que nunca disse, não fui com a cara daquela pessoa? Ou então, que legal, aquela pessoa parece simpática, né? E então, muitas vezes, quando você acaba conhecendo aquela pessoa mais, né, a fundo, coisa assim, às vezes você pode, no primeiro momento, não ter ido, né, com a cara da pessoa e tal, e depois você vai ver, não, mas era diferente daquilo que eu pensava, né? Então, um julgamento por antecipação vai nos trazer essa reflexão, de nós pensar muitas vezes algo que na realidade não é a verdade. Só que agora nós vamos entrar na Palavra de Deus, trazendo exemplos, né, de pessoas que também pensaram algo que não era a realidade. Vamos dar um primeiro exemplo, antes de fazer a leitura. O primeiro exemplo que me vem à memória seria o exemplo do profeta Samuel, aonde ele estava ali, né, ungindo para um dos filhos de Jessé para ser o rei. Ele tinha essa instrução, essa ordem. Vai ungir, um deles vai ser o rei de Israel. Só que ele, ao olhar para a aparência, vai ser forte, é esse. No pensamento dele, não, tem que ser esse, é esse. E Deus bradava para ele, não é esse. Foi, aí teve lá um que ele teve certeza que era Deus. Não, porque Deus, ele não vê como o homem vê. O homem olha o exterior, mas o Senhor, ele vê o coração. Outro exemplo disso, de que o Senhor vê o coração, é quando uma mulher pecadora, ela chega na presença do Senhor ali. Né? Na verdade, Jesus, ele tinha ido na casa de um fariseu, Simeão, se não me engano, né? Pode ser que eu esteja fazendo alguma confusão aqui, mas acredito que não. Era Simeão, acho que era o nome dele. E ele, ao estar na casa desse homem, ele chegou ali, só que chegou essa mulher em adoração ao Senhor. Ela derramou o vaso de perfume nos pés de Jesus. Ela adorou o Senhor, ela beijava os pés. E aqueles que estavam ali ao redor, né, nessa reunião, olhavam para aquela mulher e diziam assim, mas esta mulher, pecadora, beijando os pés de Jesus, se o Senhor soubesse quem é ela, não deixaria. Só que Jesus estava olhando o coração daquela mulher. Jesus, ele olha para dentro, ele enxerga além daquilo que o homem pode ver. O Senhor, ele enxerga além. Então, o Senhor estava olhando, recebendo a adoração daquela mulher. Recebendo talvez o arrependimento, recebendo ali que aquela mulher estava valorizando a presença de Jesus. Tanto que depois Jesus, ele falou uma repreensão dizendo, quando cheguei aqui na tua casa, não me deste água para lavar os pés, não me deste nem um ósculo santo, e esta mulher até agora derramado perfume nos meus pés. Então, olha o quanto o Senhor, ele enxerga o nosso coração. Se há uma verdadeira adoração, se há realmente amor nos nossos corações, é isso que o Senhor vai contemplar. E o Senhor, ele sempre nos leva a pensar de uma maneira de nós, né, olhar para o nosso interior, olhar para o nosso coração, guardar o nosso coração. Então, para que isso aconteça, na verdade, né, nós temos que ter esse olhar, essa posição, e também nos colocar em saber que muitas vezes nós olhamos para o outro e pensamos algo que na realidade não é. Nós temos que ter essa consciência. Que pode não ser aquilo ali que nós estamos pensando muitas vezes, porque o ser humano, né, ele tem que se policiar, ele tem que se corrigir na presença de Deus. Porque muitas vezes, se você teve uma experiência ruim, algo ali que aconteceu de ruim, e aí você vê uma atitude parecida de uma outra pessoa, você já vai pensar o mal daquela pessoa ali. Você já vai pensar algo ruim. Então, o que significa isso? Você está fazendo um julgamento injusto. Um julgamento por antecipação, que se você tomar alguma ação, alguma reação diante dessa situação, vai lhe ocasionar consequência. Versículo de Marcos, do capítulo 3, do versículo 21, que vai dizer assim. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Então nós vimos aqui nessa passagem, aonde ali os escribas, eles blasfemaram contra Jesus. Eles disseram que Jesus estava fazendo sinais, estava expulsando demônios por Beelzebul, pelo príncipe dos demônios. Ou seja, eles fizeram um julgamento ali injusto. Eles não abriram o coração, eles não analisaram, eles não receberam Jesus. E isso, com certeza, ele trouxe para eles uma consequência. Tanto que Jesus vai ensinar ali, após, se nós for ler lá no versículo 28, Jesus vai ensinar, vai falar contra as blasfêmias, e aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não obterá perdão. Porque o Espírito Santo é aquele que convence o ser humano. Como o Espírito Santo vai se aproximar e vai convencer corações se a pessoa está ali desprezando, está julgando como se fosse uma obra do inimigo, não é verdade? Então, não é possível. Jesus estava ali alertando. Temos que ter o temor de Deus. Temos que ter, sim, o temor de Deus no nosso coração.
quando nós formos julgar algo que é de Deus ou não é de Deus, temos que buscar discernimento do céu, discernimento de Deus para as nossas vidas. E o discernimento, ele é um dom de Deus. É um dom de Deus que é necessário no tempo de hoje. Precisa ser buscado. Então aqui Jesus já alertava que aquele que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. É necessário ter um temor no nosso coração para dizer, isso é de Deus, isso não é de Deus. É necessário nós ter um conhecimento da palavra de Deus. É necessário, né, nós ali comparar com a palavra do Senhor. Porque o coração do homem, diz a palavra de Deus, que o coração do homem é enganoso. Muitas vezes nós podemos sim julgar um irmão, uma irmã de uma maneira errada. O ser humano é falho. E nós temos essa tendência a falhar. Então nós temos sempre que nos corrigir, como eu disse aqui. Olhar para nós, olhar para a palavra de Deus e orar ao Senhor e dizer, Senhor, por que eu estou tendo esta visão aqui? Porque o Senhor nos orienta a termos olhos bons. A palavra de Deus diz que se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo terá luz. Então nós precisamos ter pensamentos bons, pensamentos puros, pensamentos justos, pensamentos conforme nos instrui a palavra do Senhor. E para que nós tenhamos esses pensamentos, é uma responsabilidade nossa de procurarmos ter pensamentos de Deus, pensamentos bons. Porque aquilo que vem para perturbar, aquilo que vem para roubar a tua paz, aquilo que vem para desviar o teu foco da presença de Deus, da palavra de Deus, você já tem a ciência, o discernimento de que não provém de Deus, que provém do inimigo. Muitas vezes, eu, por experiência própria, agora vou dizer para vocês que sim, o Senhor permite nós passar por situação de opressão, por dificuldade, por batalhas espirituais. O Senhor permite sim, o Senhor permitiu. Quanto de exemplo nós vimos na Bíblia, o qual o Senhor permitiu, né? Mas o Senhor nos ensina através disso. O Senhor vem nos ensinando, vem nos trazendo orientação pela palavra dele ali. A palavra dele ela vai nos limpando. A palavra de Deus é como uma água que nos lava, que nos limpa, que nos purifica. Por que a palavra do Senhor nos diz para que nós medite de dia e de noite? Porque essa palavra, quando nós meditar nela, vai fazer uma diferença na nossa vida. Vai fazer uma diferença. Porque se nós deixar a nossa mente solta, como se diz, boa coisa não vai ter. O inimigo ataca, o inimigo lança seta, e a tendência do ser humano, ela não é boa. A tendência do ser humano é muitas vezes para o pecado. Então, se nós não estiver buscando a presença de Deus, se nós não estiver ali enchendo a nossa mente da palavra de Deus, enchendo a nossa mente de pensamentos bons, com aquilo que é reto, com aquilo que é agradável ao Senhor, pode ter certeza que nós vamos estar ali, ó, vulnerável ali, tá na porta larga. Vulnerável aos ataques de Satanás. Por quê? Porque o Senhor nos orienta a vigiar. É orar, vigiar e orar. Então, nós não podemos fazer uma coisa e a outra não. Precisamos, né, fazer aquilo que o Senhor nos pede, de uma maneira completa. Precisamos vigiar, precisamos orar, precisamos buscar entendimento da palavra de Deus. Então, né, este tema que eu botei, o problema do julgamento por antecipação, traz problemas na nossa vida, traz dificuldades sim. Né? Quantas são as contendas, os problemas que nós vemos, às vezes, aconteceu ao nosso redor por causa disso? Porque a pessoa tirou uma conclusão precipitada sobre outra. Aqui tiraram uma conclusão precipitada sobre Jesus. Não, Jesus, ele expulsa os demônios pelo espírito de Beelzebub, pelo príncipe dos demônios. Tiraram uma conclusão errada sobre Jesus. Isso trouxe condenação para a vida deles. Então, nós temos, né, que trazer a sabedoria de Deus para a nossa vida diária, para a nossa vida cotidiana também. Nós tomar como exemplo. Porque tudo que está na palavra de Deus é um ensinamento para nós. É algo que o Senhor deixou para que nós venhamos encher o nosso coração, para que nós venhamos aprender nos mínimos detalhes como nós devemos viver, como é que nós vamos ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. É observando a palavra de Deus. É aprendendo com a palavra do Senhor. Então, nós temos sim, né, irmãos, que vigiar os nossos pensamentos, que vigiar o nosso coração, que orar ao Senhor e pedir, Senhor, né, eu pensei isso, nos analisar. Por que eu pensei isso? Será que eu tive alguma experiência ruim na minha vida que me levou a pensar isso? E aí nós vamos orar, vamos colocar em oração. Porque quando nós estamos em batalha ali, nós não temos que guerrear carnalmente. A Bíblia diz que a nossa guerra ela é espiritual. E para que nós venhamos guerrear, vencer as batalhas espirituais, nós precisamos utilizar as armas espirituais. A arma da oração, a arma do jejum, a arma ali da palavra, de usar a palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem que estar na nossa boca. Ela tem que estar no nosso ouvir, no nosso meditar, em tudo na nossa vida. Vai fazer a diferença. Quando nós tiver esse entendimento e essa prática, vai fazer a diferença na nossa vida. Porque a palavra de Deus ela não volta vazia. A palavra do ser humano, muitas vezes, ela pode ferir, ela pode machucar, ela pode, né? Mas ela tem um efeito ali, não se compara com o efeito da palavra de Deus. Quando a palavra vem de Deus, não tem inferno, não tem inimigo que pare. A palavra de Deus, ela é poderosa. É ela que penetra lá na divisa da alma e do espírito. Então, o que eu marquei aqui também, deixa eu achar aqui, né? Versículo 26, livro de Mateus, capítulo 23, versículo 26. Olha o que Jesus disse aqui. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Olha a orientação de Jesus aqui. Primeiro nós precisamos limpar o nosso interior. Purificar é de dentro para fora. Sim, né, como eu já passei aqui, compartilhar uma experiência com vocês, né, que eu passei por uma terapia, que me ajudou, sim, né, no momento que ela disse, tem que te cuidar o exterior, né, procurar, né, andar direitinho, arrumar o cabelo, né, passar alguma coisa. É necessário mais cuidar do nosso corpo físico, da nossa alma, do nosso espiritual, de todas as áreas a qual o Senhor nos deu responsabilidade, nós temos que cuidar. Nós temos sim, né, que investir na nossa vida, porque se nós estivermos bem, nós vamos também conseguir auxiliar outras vidas. Mas o principal é cuidar do nosso interior, é cuidar lá de dentro, o que está dentro do nosso coração, o que está habitando no nosso pensar. Isso é o que vai fazer a real diferença na nossa vida.
Quando o habitat do nosso pensamento for a palavra de Deus, for as coisas que vêm de Deus, a nossa vida ela vai se modificar em todos os sentidos. Porque a palavra de Deus, se nós tivermos um conhecimento dela como um todo, ela nos ensina a cuidar do nosso corpo, ela nos ensina a cuidar da nossa alma, ela nos ensina a cuidar do nosso espírito. Então não adianta eu ter um mini conhecimento da palavra, não buscar, achar que tá bom, estagnar, eu vou ficar numa vida parada e estagnada. Porque eu não estou buscando mais de Deus, não estou buscando conhecer mais a palavra de Deus. Então, à medida que eu busco conhecer mais a palavra de Deus, eu busco uma transformação, eu busco limpar o meu interior. Eu não busco somente conhecer a palavra de Deus para observar lá fora, o mundo tá assim, o mundo tá assado, né? O fulano tá com a vida toda errada, como muitas vezes o inimigo quer desviar o nosso foco. Vamos falar a verdade, o inimigo quer desviar o nosso foco, quer botar o nosso foco lá pro irmão, pra irmã, pro fulano, e não é. Deus quer que nós tenha o foco. Isso não é um egoísmo, é um foco de nós querer ser transformados para que nós venhamos refletir a luz de Jesus. Aí nós vamos fazer a diferença. Aí nós vamos ser sal, aí nós vamos ser luz neste tempo. Porque senão nós vamos ser que nem os fariseus cego e hipócrita. Porque aí vai dizer uma coisa, vai pregar uma coisa e não vai viver nada daquilo que está falando, pregando e dizendo. E aí a pergunta que eu faço, queremos nós ser como cegos, fariseus, hipócritas? Não. Queremos nós ser o que Jesus disse que nós somos. Igreja do Senhor, sal, luz, para fazer a diferença nessa terra. E para isso, nós temos essa responsabilidade de procurar nos analisar a nós mesmos. A não basear a nossa vida lá em julgamento externo, em julgamento por antecipação, não. Mas a basear a nossa vida de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. De acordo com aquilo que Cristo nos ensina. Essa é a palavra de orientação, palavra de autoridade, palavra de bênção de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Eu não sei, aparece aqui para mim, né, algum nome de pessoas que entraram, aí agora já sumiu ali o número, então não sei quem está acompanhando essa live, mas que o Senhor te abençoe, né, que nós possamos orar uns pelos outros. Quem talvez está me assistindo agora, não repare que às vezes eu dou uma alterada na voz, mas é porque a gente vai, né, ali, vamos dizer, recebendo aquela força da palavra de Deus, aquele impacto da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela nos causa algo no nosso coração. O impacto da palavra de Deus é incomparável. Então nós vamos, né, compartilhando essa palavra que muda, essa palavra que transforma, essa palavra que não apenas lida, observada, mas praticada, ela faz a diferença na nossa vida. Não tem como não fazer a diferença. Se nós conhecermos e praticarmos, meu Deus, há uma grande diferença. E não é fácil praticar isso, não é fácil. É uma luta constante, é uma luta em qual nós precisamos uns dos outros, orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, caminhar junto ali. Mas o Senhor é aquele que nos fortalece, é aquele que nos concede graça, né? Uma vez o Senhor disse para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Então a graça dele é tudo na nossa vida. Hoje nós temos o favor de Deus. Hoje nós temos a graça de Deus. Nós temos a mão do Senhor estendida sobre nós. Então o tempo de nós alinharmos a nossa vida é hoje. É hoje que o Senhor está concedendo. Não é amanhã nem depois. Você que está pensando, vou alinhar a minha vida amanhã. Não, é hoje. Deus te deu o tempo de hoje para que você possa tomar uma posição na sua vida, para que você possa alinhar a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Oh, aleluia. Versículo Mateus 26, versículo 35, diz assim, ó, disse-lhe Pedro, ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Só que Jesus conhecia a realidade. Jesus sabia já o que ia acontecer. Sabe o que Jesus disse para eles? Jesus disse a palavra, que era necessário se cumprir aquela palavra. Todos vós, esta noite, vós escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Então já era para se cumprir a palavra de Deus. Só que eles tudo dizendo, não, nós vamos contigo até a morte, Jesus. Vamos contigo até a morte, Senhor. Aí eu digo assim, ó, vamos fazer uma reflexão humana aqui, ó. Julgamento por antecipação acerca de si mesmo. Pedro se achava que não ia negar Jesus. E Jesus disse para ele, hoje mesmo tu vai me negar. E ele disse que não, que se fosse necessário morrer com o Senhor, ele morria. E os outros tudo disseram a mesma coisa. E aí eu pergunto, aconteceu? Foi fato? Foi realidade? Não. Por isso que muitas vezes o ser humano, ele afirma algo, ele acha que está numa posição convicta com Deus, ele acha que está numa posição ali, de, não, Senhor, estou pronto para morrer contigo. Eu sou fiel. E muitas vezes não é. Por isso a necessidade de nós olhar para a palavra de Deus, nos analisar nós mesmos, nós também ter esse entendimento acerca das outras pessoas do nosso próximo, de saber que eles necessitam tanto quanto eu, quanto nós necessitamos da palavra de Deus, dessa reflexão, daquilo, né, que o Senhor nos proporciona ali, do arrependimento. Todos nós carecemos do perdão de Deus, da misericórdia, da graça de Deus. Quem somos nós, muitas vezes, para levantar o dedo ali e julgar o nosso irmão? A palavra de Deus diz que com a mesma medida que nós julgamos, nós vamos ser julgados. Então, assim, ó, se você muitas vezes no seu julgamento é duro, é rigoroso, você vai ser julgado com dureza. Você vai ser julgado também. Tenha consciência disso. Jesus, ele disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Porque sabemos que a perfeição é nele, é por ele, é por meio dele. Nós precisamos de Cristo, precisamos dele para que venhamos ter uma conexão real e verdadeira com Deus. Agora, quando a palavra de Deus ela vem nos trazendo verdades, as mentiras de Satanás elas vão sendo quebradas, elas vão sendo esmiuçadas. Elas vão sendo ali, né? Jesus vai mostrando, a palavra de Deus, ela vai revelando. Não é aqui que o teu coração precisa mudar, o teu coração precisa se encher mais da palavra, mais do amor, mais da presença de Deus. Precisa retirar isso, precisa retirar aquilo. E é uma batalha, nós vamos retirando. E vamos, muitas vezes, também ajudando o nosso irmão, nossa irmã do lado que está precisando, vamos ajudando também. Vamos orando, vamos intercedendo, vamos pregando, vamos anunciando. Porque Jesus já nos deu os recursos. Eu tinha até marcado uma palavra aqui, vamos ver se eu acho ela aqui. Que tinha me vindo à mente sobre recursos.
agora, não sei porque eu não escrevi, né? Dessa vez eu não escrevi aqui. Eu tô mais, assim, na liberdade aqui de compartilhar a palavra do Senhor nesta live. Então, né? Eu sei que eu fiz uma leitura aqui. Vou ler esse versículo aqui. Marcos 3, versículo 35. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quanto precisamos ter desejo no nosso coração de fazermos a vontade de Deus? De Deus. Porque a vontade de Deus ela é boa para nós. E muitas vezes a nossa vontade, nós temos que dizer, Senhor, alinha, Senhor. Coloca a tua vontade no meu coração, Pai. Porque eu sei que a tua vontade é melhor. Essa é uma oração inteligente. É uma oração que vai nos aproximar de Deus. Porque mostra uma confiança em Deus. Porque sabemos que Deus sabe o que é melhor para nós. Deus, ele sabe todas as coisas. Ele enxerga aquilo que nós não enxergamos. Então aqui, ó, no versículo 25, capítulo 4 de Marcos, versículo 25, porque ao que tem se lhe é dado, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então você tem, você já recebeu de Deus, você tem para compartilhar. Você já recebeu o dom de Deus, o dom gratuito de Deus, a vida eterna, fala a palavra de Deus. Então você tem uma fonte que jorra. Você precisa compartilhar da palavra de Deus. Você precisa lançar a semente da palavra do Senhor. Porque aquele que já tem, mais vai ser dado, aquele que não tem, infelizmente vai ser tirado. Porque não quer, rejeita a palavra de Deus, rejeitou o Senhor, Jesus como Senhor e como Salvador. Então vamos fazer, né, essa reflexão da palavra de Deus, trazendo ela para nós. O que nós podemos nos alinhar mais um pouquinho com aquilo que Deus quer? O que nós podemos fazer de melhor para o Senhor, para sermos sal, para sermos luz, para não focarmos de estarmos ali julgando, não. Mas estarmos, né, na presença de Deus, fazendo aquilo que Deus nos pede. Essa é a vontade de Deus para nós. É isso que o Senhor tem trabalhado em mim e tem aberto o entendimento para que nós venhamos, sim, em vez de ficar olhando para os problemas, para as dificuldades, para as coisas erradas, nós procurarmos ali tem uma solução. Jesus é a solução. Tem o Senhor dá sabedoria para os seus servos. O Senhor dá graça para os seus servos. Então existe, sim, uma solução. Existe algo a ser feito que vai gerar contribuição. E não algo que vai gerar peso, que vai gerar algo ruim, não. Vai gerar algo de Deus. Bênção. Canal de Deus. Essa é a minha oração. Que o Senhor, ele possa levantar pessoas renovadas no entendimento. Pessoas que tenham o entendimento de que a palavra de Deus é necessária. De que a palavra de Deus, sim, ainda nos tempos de hoje, ela muda, ela transforma, ela renova a mente e ela vai te dar uma mente transformada. Ela vai trabalhar na tua mente para que a tua mente venha a ser de acordo com aquilo que Jesus ensinou. Com aquilo que Deus quer neste tempo. Para que nós venhamos contribuir com o reino de Deus, com o avanço do reino de Deus nesta terra. Se você quer contribuir com o reino de Deus, com o avanço das coisas de Deus nessa terra, tenha certeza que o Senhor, ele peleja as suas batalhas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Você quer contribuir com a obra, com o reino do Senhor, tenha essa certeza no teu coração. O Senhor é contigo. O Senhor é Deus. O Senhor é Rei. O Senhor nos orienta na palavra. E a palavra de Deus, ela nos limpa. Quantas coisas o Senhor tem colocado na tua mão? Quantos são os recursos que o Senhor tem colocado na tua mão? Você já pensou, já fez essa pergunta? O que tu tens utilizado em prol do reino de Deus? Por exemplo, esse celular é um recurso. Esse celular, a tua rede social, é um recurso. Pode vir a ser um recurso. Um recurso de lançar a semente da palavra de Deus. Um recurso de compartilhar algo bom com alguém. Um recurso de utilizar para o bem. Então, existem vários recursos no tempo de hoje. Existem muitas coisas. Vamos falar um pouquinho, então. Ai, chutei aqui o suporte. Vamos falar um pouquinho, então. Por exemplo, assim, a inteligência artificial. Agora misturei os negócios. Mas a inteligência artificial. Tem muita gente que bate contra a inteligência artificial. Mas vamos pegar algo bom dela. Por exemplo, a inteligência artificial, ela vai ajudar pessoas com dificuldades. Existem robozinhos lá que fazem serviço. Além de ter uma agilidade no serviço, tem pessoas que realmente, elas têm uma deficiência, elas têm uma dificuldade na aprendizagem, no qual elas vão ser auxiliadas através daqueles programas, do IA, né? Vamos dar um exemplo do chat GPT, vários ali que auxiliam, né, em produção. Então, trazendo ali um conteúdo, né, que é atual. Existem pessoas ali que vão pensar, vão bater contra isso, porque vai cessar os empregos, vai ser e vai ter outras que vão falar a favor. Então, o que eu penso? Tudo, né, depende de como o recurso é utilizado. Existem vários tipos de recursos. Agora, como é que o recurso está sendo utilizado? Como é que a tua rede social está sendo utilizada, o teu celular está sendo utilizado, o teu dinheiro está sendo utilizado? Isto é que faz a diferença. É a utilização, o propósito, o movimento. Então, essa é uma reflexão boa para nossas vidas, no dia de hoje. Nós sabemos que o dia de hoje, muitos aí estão comendo peixe e tal, mas não trazem a consciência do sacrifício de Jesus. Não têm a consciência de que Cristo morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, não trazem essa consciência à memória. Não sabem, às vezes, né, o valor que teve o plano de salvação estabelecido para a vida do homem. Não têm essa consciência que ela é gerada pelo Espírito Santo de Deus, pela presença do Senhor. Então, nós sabemos que muitos estão, né, utilizando dados comemorativos para consumismo, para vendas, para isso, para aquilo, né, e desviando muitas vezes o foco daquilo que era, né, para ser lembrado, para ser comemorado. Então, os cristãos, eles ajudam nisso. Né? A igreja tem ajudado, né, em trazer essa consciência para que ainda venhamos nos lembrar. Porque se nós não fizermos essa diferença de trazer a consciência, de falar, de estar ali, né, expondo, isso vai acabar. Vai acabar. Vai chegar, por exemplo, assim, no Natal, já nem vamos falar mais de Jesus. Não vou falar mais que é o nascimento de Cristo. Na Páscoa, não vou falar mais de Jesus. Muitos já não falam. Por exemplo, assim, às vezes numa escola dão lá um coelhinho e não falam mais nada.
Entende? Então, é papel do cristão também trazer essa consciência e trazer essa mensagem de Deus sempre, sempre, sempre. Que Deus possa te abençoar, possa te agraciar, né? Eu queria entrar em várias coisas, até estava pensando em muitas coisas, né? Dá para entrar sobre a questão do julgamento, né, dos outros, julgamento de si mesmo, julgamento acerca das coisas de Deus. E tem tanta coisa que abrange julgamento, né? Julgamento acerca ali de uma atitude, né? Julgamento dentro da família. E julgamento abrange muita coisa, na verdade. Mas a palavra de Deus, ela nos dá um entendimento geral já, dizendo para nós não julgar e que também da mesma medida que nós julgarmos vamos ser julgados. E também eu digo para você que quem conhece a palavra do Senhor, que tem ali um padrão das coisas de Deus, a pessoa ela vai julgar. Sempre. Porque ela conhece o que é certo e o que é errado. Ou seja, ela deve julgar no quesito, não, isso daqui é certo, isso daqui é errado, tenho certeza porque a palavra de Deus me disse. Sim, ela vai ter essa orientação, ela vai ter esse entendimento e esse julgamento de acordo com a palavra de Deus. Agora, o que ela não pode fazer, eu digo assim, é condenar, ou então é ter, vamos dizer assim, um olhar crítico destrutivo acerca de algo, acerca de alguém. O meu posicionamento é esse, eu acho que não. Acho que Jesus Cristo, ele trouxe o amor e o perdão. Enquanto muitos estavam corretos de querer apedrejar uma mulher que foi pega em adultério, porque a lei mandava apedrejar. Mas Jesus fez eles olhar para... Não, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus fez eles olhar para eles. Quem é que não tem pecado aqui? Começa atirando a primeira pedra. E aí Jesus olhou para aquela mulher e disse, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Mas vai, não peques mais. Ou seja, Jesus perdoou. Jesus mostrou que a acusação, né, ela não prevalece quando nós nos arrependemos. Jesus, então, ele concedeu misericórdia àquela vida, continua concedendo hoje para a tua vida, para a minha vida. Então, o Senhor, ao perdoar aquela mulher ali, ele deu um exemplo grandioso para aquela mulher. Eu acredito que aquela mulher, ela saiu dali impactada. Ela saiu dali já com a mente transformada. Disse, meu Deus, olha a palavra de sabedoria que Jesus liberou ali, fazendo as pessoas olharem para si mesmo. Fazendo as pessoas, não, peraí, eu também tenho um erro, eu também errei, eu também pequei. Jesus fez isso, sim, de uma maneira que eu acredito que aquelas pessoas ali, a consciência delas veio na hora. Veio à tona, Deus mostrou para elas que elas também tinham pecados que elas não deveriam condenar aquela mulher. Talvez ali já estava totalmente arrependida, chorando. Imagina uma pessoa que vai perder a vida. Quero ver alguém na beira da morte. Quem é que não se dobra na presença de Deus quando está pertinho da morte? Pertinho lá. É só você ir no hospital. Vai no hospital, visitar um hospital para ver alguém que está morrendo. Ver se essa pessoa não clama por Deus. Não se arrepende, não diz, quanto eu podia ter feito. Alguns dizem assim, quanto mais eu podia ter feito. Eu queria ter ido no hospital visitar, eu queria ter ido orar, eu queria ter ido... E aí não dá mais. O tempo acabou. Ou alguns, né, eu queria ter levado meu filho para a igreja, eu queria ter levado a minha filha para isso, eu queria ter feito mais, né? As pessoas começam a ter um arrependimento assim, por que poderiam ter feito mais? Alguns querendo viver ainda, morrendo querendo viver. E alguns, talvez, ali na tristeza, pensando em coisas erradas que fizeram. A gente não sabe. Há uma situação diferente na vida de cada um, né? Mas o que eu venho falando aqui para vocês é uma experiência que eu lembrei, que eu já vivenciei, porque eu já vi pessoas à beira da morte. Eu já vi pessoas ali, né, bem pertinho da morte, falando. E muitas vezes as pessoas ali que estão pertinho da morte, elas começam a ficar pertinho de Deus. Pertinho de Deus, porque elas assim se inclinam a Deus de uma maneira tão grande, que eu acredito assim, que Deus ali leva elas para a salvação. Porque o homem, às vezes, para se dobrar para a palavra de Deus, para a presença de Deus, ele tem que levar. Ele tem que levar um sacode legal, senão não se dobra. E aí sim, aí ele se dobra. Vamos rir aqui, mas, né, é um pouco triste, mas... né, é complicado, é o orgulho do ser humano, é tanta coisa, né, que às vezes vão deixando, o coração vai se enchendo. E às vezes Deus tem que, assim, vamos dizer, passar um trabalho, que nem uma mãe e um pai passam um trabalho às vezes com um filho. Eu digo assim, Deus, o Senhor, ele tem uma paciência. E ele está sempre de braços abertos nos esperando. Basta nós querer nos arrepender, nos alinhar, e o Senhor vai nos ajudar, o Senhor vai nos auxiliar. Não é tarde para você. Não é tarde para você que quer mudar, que quer fazer aquilo que Deus quer. A vontade de Deus. Deus está ali, te esperando. Basta você querer. Quero fazer uma oração então nessa live. Que o Senhor possa te trazer graça, conhecimento, bênção. Possa te trazer uma mente renovada, que busque a palavra de Deus, que busque entendimento, que busque lutar com armas espirituais, porque elas são necessárias para vencer guerra espiritual. Não adianta você querer vencer com a carne. Não adianta você querer vencer, né, na força humana, que não vai. Não vai. Você tem que fazer a sua parte como ser humano, mas você tem como fazer a sua parte na sua vida espiritual também. Porque eu tô meio bugada, eu não dormi muito, né? Então eu tô meio me atrapalhando nas palavras. Mas eu quero até louvar o Senhor nessa live. Eu nunca louvo nas lives de ensinamento, né? Mas me tocou o coração agora de cantar. Louve, mesmo em meio à luta, além de contemplar você, o Senhor te escuta. Louve, mesmo que o vento assopre o teu rosto, causando sofrimento. Glorifique, exalte o Deus que não te esquece.
hoje pra te ajudar. Ele tem chave de madeira que abre portas d'água e a vitória deságua. Hoje não no teu lar. Eu creio, aleluia. Olha Deus resolvendo o impossível. Multidões estão gritando, isso é incrível. Mas isso não é coisa pra nenhum mortal. É só Deus quem faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar. Se ele ordena, o outro tem que se levantar. Não importa quantos dias faz que ele morrer. Eu já disse que isso é coisa pra Deus. Tem coisas que é pra você, mas tem coisa que é só pra Deus. Isso é coisa pra Deus. Isso é coisa pra Deus. Isso é coisa pra Deus. Eu já disse que isso é coisa pra Deus. 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 Eu já disse que isso é coisa pra Deus. Oh, aleluia. Quer ver o que é coisa pra Deus? Ah, Lázaro vem para fora. Bartimeu, enxergue agora. Escute, ó viúva de Naim. Esse velório chegou ao fim. E aí você que está à beira desse tanque, pegue sua cama e se levante. Você que está me escutando, o Senhor está curando. O Senhor está curando. Quem está glorificando, Ele faz o impossível. O mundo inteiro vai dizer que Ele é incrível. O Senhor está curando. Quem está glorificando, Ele faz o impossível. O mundo inteiro vai dizer que Ele é incrível. Tem coisas que é só pra Deus. Isso é coisa pra Deus. Isso é coisa pra Deus. Isso é coisa pra Deus. Eu já disse que isso é coisa pra Deus. 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 Eu já disse que isso é coisa pra Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Impossível é pro Senhor. Tem coisas que é só pra Ele mesmo. Mas não empurra pra Ele também o que é responsabilidade de você. Vamos ser realistas, né? Mas vamos crer no sobrenatural de Deus, porque Ele existe ainda hoje. Eu já testifiquei na minha vida. E eu já vi o operar de Deus. E eu glorifico ao Senhor pelas grandezas, pelas maravilhas dele que Ele faz ainda hoje. Nos tempos de hoje, Ele é o mesmo. Ele não mudou. O Senhor é bom. O Senhor é grandioso. O Senhor é poderoso na batalha. Então vamos orar ao Senhor. Vamos clamar aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Aquele que vai buscar a sua igreja. Aquele que está pelejando por vidas. Aquelas que têm se colocado no altar. Que tem realmente no seu coração um desejo sincero de servir ao Senhor, de expandir o seu reino, de expandir a sua palavra, de fazer algo que Deus tem colocado. Não, quero ajudar vidas. Que o Senhor dê graça, que o Senhor abençoe, que o Senhor capacite cada vez mais. É a minha oração para a tua vida, para que o Senhor te conceda mais unção, mais aquilo que você precisa para fazer aquilo que Ele quer. Nesse tempo, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor então. Senhor, eu quero orar, Senhor, por cada vida, Senhor, que estão aqui na live, aqueles que irão assistir depois, aqueles, Pai, que estão necessitados. Eu não conheço e não sei a necessidade, mas o Senhor, Pai, que tudo enxerga, tudo vê, Pai. Talvez se é uma enfermidade, se é, Senhor, um renovo espiritual que essa pessoa busca, se é algo, Senhor, um ânimo, uma força da tua parte, Pai. Libera, Senhor, uma palavra de vida, uma palavra de consolo, uma palavra de renovo, uma palavra de força, uma palavra, Senhor, para que esta vida venha se levantar.
Que venha ter força para fazer, Senhor, a tua vontade. Que venha ter força, Senhor, para realizar na sua casa, na sua família, Senhor, no seu trabalho, aonde o Senhor colocou essa pessoa. Que ela venha ser sal, que ela venha ser luz, que ela venha, sim, Pai, ali ser guardada pela tua presença. Envolve ela com a tua graça, com o teu amor, Senhor. Capacita cada vez mais, Senhor. Dando inteligência, discernimento, Pai. Oh, aleluia, entendimento da tua palavra que é maravilhosa. Oh, Jesus, dai força, Pai, capacita mais e mais, seja na área ministerial, seja na área, Senhor, eu não sei, que esta vida está te apresentando, Senhor. Abençoa a saúde de cada um, abençoa o emocional de cada um, Senhor. Ah, Jesus, ajuda, Senhor, a cada um a ter cada vez mais conhecimento, a ter cada vez mais, Senhor, comunhão contigo e com pessoas também que possam agregar, que venham ajudar, auxiliar, que venham ser pessoas, Pai, sim, dispostas a contribuir uns com os outros, Pai. Levanta nesse tempo, nesta geração, Pai. Ah, Senhor, porque o Senhor falou na tua palavra, sim, que os tempos são difíceis, Pai, que haveria nos últimos tempos homens egoístas, homens avarentos, homens, Senhor, de tantas formas que não te agradam. Mas o Senhor é poderoso para ainda hoje operar com a tua palavra no coração do ser humano, trazendo transformação, trazendo renovação de mente, trazendo entendimento, trazendo, Pai, aquilo que é necessário para que venhamos, sim, nos manter de acordo com aquilo, Pai, que o Senhor nos orienta, nos ensina. Assim eu te peço para a vida de cada um, de cada irmã, de cada irmão. Renovo, força, graça, o teu favor, porque a tua graça, ela nos basta. Então, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, quero te entregar esta oração, abençoando a vida do meu irmão, da minha irmã, e pedindo que o Senhor abençoe, Pai. Ah, Jesus, que o Senhor ajude também essa live e ajude a tua palavra a chegar em muitos lugares, Senhor, em muitos corações que estão necessitados, precisando, para a glória, honra e louvor do teu santo nome. Eu te agradeço, Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Obrigado para quem acompanhou, agradeço ao Senhor. Uma coisa que eu queria falar também, que eu sou muito grata ao Senhor, lá pelo canal do YouTube, que eu não esperava, assim, uma semana começou a crescer. Eu turbinei, eu acho que foi uns 3 vídeos de início lá, e começou a vir inscrito. Eu digo, meu Deus, só pode ser coisa de Deus, o que é isso, Senhor? Comecei a olhar, crescer. Eu digo, teve um dia, assim, que eu me apavorei, vem mais de 50 inscritos de vez, eu digo, o que é isso? É algo sobrenatural de Deus. Então eu digo assim, eu glorifico ao Senhor, porque o Senhor sabe que eu tenho um propósito, né, na presença dEle, um propósito bom no meu coração. E ali o canal do YouTube, eu tenho colocado alguns vídeos motivacionais, né, vídeos também que compartilham a palavra de Deus, de oração, principalmente ali que leva pessoas ali a ter essa consciência de orar, né, ter uma oração, um contato com Deus. Porque o contato com Deus, uma proximidade com Deus, faz diferença na nossa vida. É o que faz diferença na nossa vida. Então, que você possa, se não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreve lá, né, que fala sobre o cuidado e o amor de Deus. Então, faltam alguns detalhes para terminar, mas assim, né, que eu tiver uma data estimativa de lançamento, eu vou estar passando, né, e quem não viu, tem uns 10 minutos, não sei se chega a 10 minutos, por aí, um pedacinho do livro lá, no YouTube. Vai lá, que tem lá nos meus vídeos lá, não tem muito vídeo grande não, shorts tem um monte já, mas dá uma olhadinha lá, tá bom? Deus abençoe e fique todos na paz do Senhor Jesus.